Vamos abrir em 1 João, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Amém? Ora, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Senhor, fica conosco, Espírito Santo. Tu és o nosso guia, nosso amigo e o nosso ajudador nessa manhã. Explica-nos a tua palavra, Espírito Santo, e forja ela nas tábuas do nosso coração, para que possamos vivê-la e praticá-la no nosso viver diário, que nós pedimos em nome do teu Filho. Essa série que a gente tem feito sobre fundamentos da fé, para atualizar os irmãos, na verdade nós começamos a série sobre fundamentos lá em Jacarepaguá, isso há 2 anos atrás, e é uma série que ela merece um pouco de lentidão na experiência que a gente tem que ter com ela, porque não é um negócio corriqueiro, como a gente chega, explica a palavra, é alguma coisa que a gente vai ser muito repetitivo, porque é o que dá base à casa, é o que fundamenta a casa, é o que dá esteio à casa e à vida cristã. Então nós começamos ali lá no casarão, depois fomos para a Cidade de Deus, e a última vez que a gente esteve aqui com os irmãos, vimos a necessidade de compartilharmos também sobre esse fundamento da fé. E indo a Cordeirinho, na reunião lá na casa do irmão Paulo e da irmã Mara, a Mara e o Paulo viram a necessidade de nós também regressarmos a esse caminho. Então, é um negócio que vai se repetindo. A gente explicamos esse assunto no Rio, explicamos esse assunto aqui em Miguel Pereira e vamos explicar esse assunto em Maricá, porque a gente entende que logo de início, quando a gente entra nesse assunto, a gente percebe que isso vai dar base para o nosso prosseguimento, que a gente chama de caminhada cristã. A gente vai continuar, a gente vai entender, a gente vai ter que interpretar. Então, o primeiro marco dos fundamentos da nossa fé que nós vimos foi a Bíblia. Se lembra que nós entramos na Bíblia, explicamos a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, como a Bíblia deve ser lida, como a Bíblia deve ser interpretada, porque existe um vácuo tremendo entre muitos cristãos acerca do entendimento da palavra. Então as pessoas abrem a Bíblia como se estivesse abrindo qualquer livro. E a pergunta é, quando aquele homem em Atos capítulo 8, né, quando ele veio lá da festa do dia de Pentecoste, ele vinha numa carruagem, era o eunuco, e ele tinha uma porção do Antigo Testamento, que era o livro de Isaías, e de repente Filipe, que era um diácono da igreja em Jerusalém, o Espírito Santo falou: Filipe, corre atrás dessa carruagem e entra nela. E quando ele entrou na carruagem, o eunuco virou para ele e falou assim: eu estou aqui com uma parte do Antigo Testamento, que é o livro de Isaías, eu tenho lido, mas eu não entendo a interpretação disso aqui. Eu acredito que Filipe se relacionou com ele e perguntou: por que você não entende o que você está lendo?
E ele explicou a Filipe, o eunuco, porque não há quem me explique. Eu não vou entender se ninguém me explicar. Irmãos, eu acredito que a série Fundamentos da Fé é uma explicação acerca das verdades fundamentais que vão dar base para a gente prosseguir na caminhada. O eunuco falou para Filipe, não há quem me explique o que eu estou lendo. E a partir dali, Filipe pegou aquela porção do livro de Isaías, do capítulo 53, e começou a explicá-lo. Ali falava de Jesus, que viria, que morreria na cruz, queria ressuscitar o terceiro dia para salvar o homem dos seus pecados. Aquele cordeiro era Jesus, que seria levado ao matadouro. Você vê, irmãos, então, ler a Bíblia exige a ação do Espírito Santo. Né? Jesus falou, ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho falado. Mas hoje eu acredito que a gente carece de pessoas que nos ensinem, pessoas que nos mostrem o caminho a seguir. Então nós vimos que a Bíblia é um livro que precisa ser interpretado de forma literal, de forma histórica e de forma gramatical. Quando você pegar a Bíblia, você tem que ler a Bíblia como ela é, como está escrito, interpreta como está escrito. No princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, tornou-se sem forma e vazia. O que está escrito aqui? É o que está escrito. Se lembra de Jesus? Como Jesus venceu Satanás no deserto? Ele não acrescentou nada à palavra. Satanás usava a Bíblia e Jesus falava, não. Você tem que entender o que está escrito. É o que está escrito, irmãos. A gente precisa fazer ressoar isso nas reuniões, na vida da igreja, sem acréscimo à palavra, sem colocar nada à palavra. A palavra é a palavra de Deus, que é inspirada. Ela é inspirada, irmãos. Ela é soprada por Deus, ela é útil para o ensino, a repreensão na verdade, educação na justiça, até que o homem ou a mulher de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como vai fazer a obra de Deus se a igreja não conhece a palavra de Deus, irmão? Eu me lembro que na minha juventude, o meu rogo era que eu queria entender, uma vez eu falei assim, eu queria entender essa porção da palavra de Deus. Aí o presbítero falou assim, é mistério. Eu falei, mas como é mistério? Não tá aqui. Não, isso aí tem que orar primeiro. Aí depois eu fui entender que não, irmãos. É a palavra de Deus, que Deus inspirou a sua palavra, e Deus, ele revelou aos seus santos, apóstolos e profetas. Então imagina por que Deus deu principalmente o Novo Testamento pra gente, para explicar. Os 4 evangelhos explicam o quê? A história de Jesus. O livro de Atos explica o quê? A história da igreja. As 14 epístolas, que inclui Pedro, João, Judas, que o maior número de epístolas foi escrita por Paulo, explica o quê? O que a igreja tem que praticar, o que a igreja tem que entender como verdade do evangelho. Então, a gente tem que fugir de todo conceito de que a Bíblia não tem explicação, que a gente não precisa entender a Bíblia, sim. E eu vou mais longe. Tem irmãos que o Senhor Deus deu dons espirituais e muitos foram usados nesse longo processo que a gente chama de história da igreja, que está disponível. Ah, eu não entendo Gênesis. Você pode ir numa livraria evangélica e pedir o comentário bíblico do livro de Gênesis de João Calvino. Ah, eu não entendo o evangelho de Mateus. Você pode ir numa livraria evangélica, que é baratinho, irmãos, e comprar um comentário bíblico. Ah, eu não entendo a palavra eleição. Ah, eu não entendo o termo predestinação. Ah, eu não entendo o termo redenção. Você sabia que existe uma coisa chamada Dicionário Bíblico do Novo Testamento? Então a Bíblia não é um livro de segredo e de mistério, irmãos. A Bíblia é para ser interpretada à luz da palavra. Por isso que a gente gosta daquele jargão cristão, né? A Bíblia interpreta a Bíblia. Então a gente não precisa dos aqueles que têm uma nova revelação para interpretar a palavra. A palavra se interpreta e a palavra mostra. E nós vimos quem a palavra mostra. A primeira pessoa da Trindade. Quem é a primeira pessoa da Trindade que nós estudamos? Deus o Pai.
Para onde que a Bíblia leva a gente? Não é para a igreja, não é para reunião, não é para ministério profético, não é para comunhão de irmãos. A Bíblia nos apresenta a primeira pessoa da Bíblia. Quem é no princípio? Quem é primeiro ser da Bíblia? Deus. Na eternidade passada, se a gente pode dizer assim, no Supremo Concílio da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vou mostrar para vocês isso em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 a 4, diz assim, no princípio, olha a Trindade, criou Deus. Quem é o sujeito da frase? É o Pai. O Pai é a primeira pessoa. É o Criador. Criou Deus, os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Olha a terceira pessoa da Trindade, invertida. No conceito tradicional, a gente fala não o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas Gênesis 1, 1 a 4 apresenta primeiro o Pai como Criador, o Espírito como gestador. O Espírito pairava por sobre a face das águas, nas desordem daquele cataclisma. O Espírito estava ali pairando, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E aonde está o Filho em Gênesis capítulo 1 a 4? Está no versículo 4, quando Moisés escrevendo diz, e disse Deus, haja luz e houve luz. Quem é a luz? É o Filho. Você lembra em João 8,12, Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá o quê? A luz da vida. A luz é o Filho, irmãos. Você lembra que João diz? Ele veio como a luz. Mas não quiseram a luz porque os homens amavam mais as trevas, as obras das trevas. Então, temos em Gênesis 1 a 4 a Santíssima Trindade. Temos o Pai, o Espírito e o Filho. Ou se a gente quiser numa noção mais agostiniana, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No próprio batismo de Jesus, você vê a Santíssima Trindade. Você lembra? O Filho entra na água. O Pai fala, esse é o meu Filho amado em quem me comprazo a ele ouvir. Então você tem o Filho no Jordão, você tem a voz do Pai, o Pai declarando, então você tem o Pai falando, o Filho no Jordão sendo batizado, e quem é que desce de forma corpórea como a pomba? Lá em Mateus 4, que é o batismo de Jesus. Quem é que desce? O Espírito Santo. Então, olha, no início do ministério terreno de Jesus, você tem a Trindade. Ó, Deus é sempre o centro, irmãos. Por isso, não comece a leitura da Bíblia sem ver Deus, sem ver Cristo, sem ver o Espírito Santo. Por isso que a igreja precisa do fundamento. Porque nós esquecemos as pessoas de Deus, o ser de Deus. O que governa a igreja não é os nossos interesses, as nossas maneiras, as nossas maquinações religiosas. O que dá tino à igreja é Deus. E aqui João, ele vai mostrar essa segunda pessoa da Trindade. De forma... Porque João, ele não é como Paulo. Paulo é extremamente doutrinário, né? Você pega a carta de Paulo, claro que João é doutrinário. Mas João, ele vai mostrar a pessoa de Jesus de uma forma muito detalhada, de uma forma muito clara, uma forma muito simples. Ele diz, ele é o que estava no princípio. A interpretação é assim. E eu andei com ele, andando com ele no processo da caminhada, por onde ele ia, nós o ouvíamos. Que legal, né, irmão? Que a interpretação de João é que o Filho de Deus falava. Amém? Por isso que Paulo arrancou lá o negócio da garganta, mas hoje ele libertou, a voz saiu. Eu falei, já tá curado, a voz da oração liberou a voz. Eu falei, o homem não falava. Ontem ele estava assim, eu falei, não, o homem não fala. Eu falei, Jesus, libera a voz do homem. Porque Jesus, ó, João diz, nós temos ouvido o Filho de Deus. Onde ele ia, ele falava, irmão. Era igual Silvinho. Se candidatar, meu filho, já ganhou. Não é assim? Aí diz aqui, e também temos visto, ele era palpável, tocado,
João é muito experimental, né? Experiencial. João fala, nós vivemos com ele, nós andamos com ele, nós o ouvimos, nós o vimos, ele diz assim, com os olhos. Aí ele diz assim, nós o contemplamos. Ver não é contemplar. O que é contemplar? É admirá-lo. Eles ficavam boquiabertos. Você lembra que a multidão falava assim? Como que ele fala assim? Ele não é o filho de Maria, ele não é o filho de José. Eles não contemplavam, eles achavam que ele era muito inteligente. Mas João e os 11 apóstolos, eles contemplaram Jesus. Eles viram mais do que a multidão via. Ver a pessoa de Cristo não é vê-lo, irmão, como a religião vê, como alguns na vida da igreja vê. Nós precisamos contemplá-lo, irmãos. Admirá-lo, amá-lo, desejá-lo, tomá-lo como nosso maior tesouro. Tomá-lo como tudo. E João diz assim, olha só, as nossas mãos tocaram ele. Quem é ele? Vai ler para mim quem é ele. O verbo, traduz para mim, verbo no original grego é o logos. É a palavra que se explica, é a palavra que se revela, é a palavra que se mostra. Olha só, João está dizendo, ele é a palavra viva, ele é a palavra da vida, mas ele deixou que a gente o visse, que a gente o tocasse, que a gente o contemplasse, irmãos. Esse Jesus distante da igreja é muito complexo, irmãos. Jesus é para ser visto, ouvido, tocado e contemplado. João não vai explicar quem é Jesus, as duas formas, a kenosis. Paulo é cheio de teologia, mas João leva a gente para a prática. Você precisa viver com ele, andar com ele, amá-lo, desejá-lo. João diz assim no versículo 2, e a vida se manifestou. E dela, olha, o que é a vida manifesta? A palavra vida manifesta é que essa vida, Colossenses 3 diz que essa vida estava oculta juntamente com Deus, irmãos. Aonde estava essa vida? Estava lá aquela vida antes de Gênesis. Antes da primeira criação, antes da segunda criação, essa vida estava lá. Ela estava lá. Em toda a eternidade, ele não é criado. Ele não é uma criatura, igual os testemunhas de Jeová dizem. Ele é Deus eterno. E João diz aqui que houve um tempo que esse Deus eterno tem que se manifestar, ser visto, para que a gente damos testemunho. Como que a gente vai dar testemunho de uma pessoa que vive no céu, que nunca veio na terra? Como? Testemunhar, você só dá testemunho daquilo que você viu, daquilo que você tocou, daquilo que você ouviu, daquilo que você andou com aquela pessoa. Você não pode falar daquilo que você não viu. Então, o evangelho não é uma doutrina, entendeu, irmão? Jesus não é um compêndio teológico de explicação, de ética, de moralidade, do que tem que fazer, do que não tem que fazer. O que é o evangelho? Olha só, 1 Coríntios 2, 1 e 2, Paulo diz assim, irmãos, quando eu fui ter com vocês aí em Corinto, eu levei o testemunho de Deus. Eu não ostentei linguagem teológica, cheio de sabedoria, filosofia. Paulo diz assim, eu decidi nada saber entre vocês. Paulo não tinha cultura? Claro, irmãos. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Vamos dizer assim, o maior teólogo do primeiro século. Mas quando Paulo viu Cristo no caminho de Damasco, que ele caiu, ouviu a voz, Saulo, ele não viu uma biblioteca, ele viu uma pessoa. Ele olhou admirado e falou assim, quem és tu, Senhor? Ele falou, eu sou uma biblioteca teológica. Não foi isso. Ele falou, eu sou Jesus. Aí Paulo vai dizer para os coríntios, não tem uma palavra bonita, uma palavra de teologia.
porque eu não quero saber dessas coisas, embora as epístolas são recheadas de teologia. Se você pegar Efésios, a epístola que eu mais amo, irmão, eu tô, desde que eu vim de Angra dos Reis, há 15 anos em Efésios. Vocês já me ouviram falar em Efésios várias vezes. Eu tô há 15 anos em Efésios. Gerson falou que ele tá, acho, 20 anos em Corinto. Repetindo aquilo. Mas Paulo, ele falou assim, eu só tenho uma mensagem, Cristo e esse crucificado. É uma pessoa que a gente apresenta, que se encarnou, que viveu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, irmãos. Nós não apresentamos a teologia sobre Jesus, embora a gente entenda que existe um processo da encarnação, do viver humano, da morte, do sepultamento, da ressurreição. Nós sabemos teologia, mas teologia não muda a vida dos irmãos. Conhecimento não muda a vida da igreja. Conhecimento não transforma ninguém. O que transforma as pessoas? É ver Jesus glorificado, Jesus crucificado. A mensagem da cruz foi tirada do círculo cristão para ninguém ser transformado. Por isso você vai à noite na reunião, à noite em lugares públicos. Como que pode ter 30 mil pessoas reunidas para cantar, para pular? Aí vem aquela palavra psicológica de autoajuda que não transforma, só traz conforto. Não balança o seu ser, não mexe com sua constituição, não muda o seu caráter. Ontem a irmã falou, qual é o chamado que Paulo faz para a igreja? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Qual é a mensagem da cruz? É a mensagem de transformação, irmão. Não é de fora para dentro. Ó, Mara, não pinta mais o cabelo de preto, não usa mais esse negócio na vista, não usa mais batom. É, irmão, mas é isso que a religião faz. O que a religião faz? Torna a mulher feia. Não pode mais fazer o cabelo. Eu conheci uma irmã que o cabelo dela foi enrolando assim. Aí eu cheguei, eu chamei os irmãos, eu falei, irmão, as irmãs estão perdendo a beleza. A irmã não faz cabelo. A irmã não faz sobrancelha. Aí bota esse negócio aqui. A irmã não pinta. Não... A irmã tinha um bigode do tamanho do Silvinho. Como que a irmã vai se aproximar? A mulher com bigode, irmão. Tem que se cuidar, irmãos. A vida cristã é vos transformeis pelo Espírito Santo que opera de dentro para fora, não é de fora para dentro. Deus não quer te mudar exteriormente. Deus quer te transformar de dentro para fora. O que reflete dentro vai ser mostrado externamente. Então a mensagem de Paulo é justamente essa. É uma pessoa sem ostentação, sem linguagem de sabedoria, mas que foi à cruz e morreu pelos nossos pecados. Então essa é a autoridade da igreja. Qual é a autoridade da igreja? E Miguel Pereira? Está sobre qual ministério? Fala para mim. Nenhum ministério autoriza ninguém. Declara ninguém para nada. Qual é a autoridade? Quando Lutero... A gente aqui toma com a Bíblia pronta. 2000 anos de história da igreja. Um monte de livros em livraria evangélica. Mas em 1517, quando começa aquilo que a gente chama de reforma protestante, não tinha nada pronto. Tinha um grupo chamado Catolicismo Romano que governava sobre todos os cristãos e obrigavam eles a pagarem para ser salvo. De repente, um monge chamado Martinho Lutero começou a ler a carta de Paulo aos Romanos. E parou naquele versículo de Romanos 1,17 que diz: o meu justo viverá pela fé. E começou a ensinar. Não precisa dar para ter nada em troca, não precisa fazer barganha com Deus. E foi lá no castelo de Wittenberg, que era a igreja de Wittenberg, colocou as 95 teses dele. O catolicismo falou: Lutero, estão te chamando. Qual é a questão?
Quem tinha autoridade na igreja? Era o Papa. Era o arcebispo, era o bispo, eram os padres. E chamaram Lutero para se retratar. Quando chegou Tetzel, que era o opositor de Lutero, contra os seus escritos, chamou Lutero e falou assim: Lutero, a igreja não quer que você saia da igreja, da reunião. Só quer que você renuncie o que você está falando. Para de falar. Você quer calar os profetas? Cala. Para de gravar, para de pregar, para de falar de livro. Cala a boca. Lutero falou. Perguntaram, qual é a autoridade da igreja, Lutero? Ele falou, é a palavra de Deus. A igreja romana não acredita na autoridade da palavra, da pessoa de Jesus Cristo. Quem é o vigário de Roma? Não é Jesus, é o Papa. Por isso que quando pega a mão dele, ele faz assim, ele é Cristo. Ele é o representante de Deus na terra, não. Olha como, 2 Pedro 1,16 diz assim, porque nós não temos dado a conhecer o poder e a vinda do Senhor por fábulas que nós inventamos, mas nós somos testemunhas porque nós vimos a sua majestade, irmão. A gente só dá testemunho daquilo que nós vimos. O que Pedro está falando? Do Monte da Transfiguração. Jesus pegou os 3, subiu o Monte da Transfiguração, e eles estavam ali. E de repente Jesus começou a revelar quem ele era, cheio de glória e beleza. A voz do céu falou, esse é meu filho amado, a ele ouvir. Pedro falou, é bom estarmos aqui. A gente tem sempre alguma coisa para tentar colocar no testemunho do Senhor. Pedro falou, vamos ficar aqui, isso aqui é uma beleza. Vamos fazer 3 tendas, Senhor. O pai falou, não tem que fazer nada para se igualar ao meu filho. O meu filho é supremo, ele é Senhor, ele é cheio de glória, ele é cheio de beleza. É por isso essa bagunça na igreja. Colocaram um monte de acréscimos a Jesus. Roma tem um Papa, a igreja protestante tem um monte de líderes que colocam o nome na placa. Entre nós, irmãos, ministérios ocultos escondidos, nos bastidores, manipulando a igreja. E está aqui Pedro dizendo, nós somos testemunha do que nós vimos. Não é que falou para Pedro, Pedro, você viu Jesus andando num barquinho na Galiléia? Não viu. Falou, estava lá no monte. Eu fui repreendido. O pai repreendeu o Pedro, irmãos. Então, João diz assim, nós temos visto, tocamos nele. Esse é o centro da mensagem da igreja. Qual é o centro da mensagem? Quer ver a reunião feliz? Traz Cristo para a igreja. Dá Cristo no estudo bíblico, dá Cristo na oração, dá Cristo no louvor. A tua palavra é o salmo que está sendo cantado. Entendeu? Salmo 119. Guardada no meu coração. Davi que está falando virou um hino. Para eu não pecar, irmão. Não tira Cristo da reunião, não, irmão. Não tira Cristo da mensagem, não tira Cristo da devoção, não tira Cristo do seu casamento, não tira Cristo da criação dos seus filhos. O que a gente faz? Nós tiramos Cristo de tudo. E colocamos a igreja na frente. As coisas da igreja na frente, a comunhão da igreja na frente, o retiro da igreja na frente, a conferência na frente. E Jesus está lá. E João 1,1 diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 14, João diz assim, e o verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos. É o mesmo João que escreveu aqui. João não fala, eu sentei lá numa biblioteca e fiquei analisando um texto. Não, ele diz assim, e vimos. Igreja, você quer ser igreja? E Miguel Pereira é um grupo que viu. Vimos o que é a igreja? A igreja é que vimos a glória do unigênito do Pai. Todo que conheceu Jesus como único, suficiente Salvador é a igreja. Igreja.
João diz no versículo 2, e se manifestou, é que ele se fez homem. Olha como Paulo diz em Filipenses 2,7, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, se tornou como homem. Era uma figura humana. E hoje a gente não vive igreja como figuras humanas. Ninguém toma suco de limão, ninguém come junto. A reunião foi depois, aquela palavrinha bonita, foi só uma palavrinha bonita. A nossa reunião foi depois até 2h da manhã ontem, viu? Ninguém queria ir embora. Todo mundo com uma porção, todo mundo com uma parte, porque o que é reunião da igreja? É Cristo encarnado entre nós, em nós. É Cristo falando por meio de nós, é Cristo declarando a sua vontade no nosso meio. Por isso, irmãos, tem 3 coisas que Cristo se tornou na encarnação. Primeiro, ele é o único sacerdote de Deus. Não tem Maria, não tem São Pedro, não temos mediadores. Irmão Roger, irmão Fábio Falcão, Billy Graham, Jonatas Eduardo, George Whitfield, John West, homens de Deus. Mas nós não somos caminho para Deus. Não existe mais o clero sacerdotal entre nós. Graças a Deus. Olha o que Hebreus 3:1 diz. Por isso, santos irmãos, vocês são participantes da vocação celestiais, mas nós temos o único apóstolo, por isso que eu não creio em nenhum apóstolo, nem eu sou apóstolo. Quem é o apóstolo? É o sumo sacerdote da sua e a minha confissão. Quem é o nosso apóstolo? Jesus! O único enviado de Deus nessa terra, com E maiúsculo, é Jesus! Todos nós somos enviados para pregar, mas apóstolo da nossa confissão é Jesus. Já li todos os credos, credo de Niceno, credo de pós-niceno, já li sínodo de Dort, não creio em nenhum. Admiro, amo, se me perguntar eu indico o melhor, mas a nossa confissão de fé é Jesus. Uma pessoa. É a pessoa de Jesus que nós confessamos. Nenhum homem que se intitula apóstolo é apóstolo. Augusto Nicodemos diz, apóstolo bom é apóstolo morto. Então morreu todo mundo. Aqueles são bons. Segundo, Jesus é o único profeta. Fábio Falcão não é profeta. É um mísero irmão que quem me conhece aqui na caminhada sabe quem eu sou, sabe das minhas fragilidades, da minha desgraça, da minha desesperança, dos meus fracassos. Mas ele, Lucas 24:32, falando sobre ele, diz assim, no caminho de Emaús, os discípulos estavam andando e falaram assim, você sabe o que aconteceu lá em Jerusalém? Mataram um homem, ele era um profeta. Aí o homem falou assim, não sei não. Aí começaram a explicar, você, um viajante passando por esse caminho, você não sabe o que aconteceu? Era ele. Aí ele falou, não sei não, morreu, rapaz, um homem lá, um profeta. Aí olhou aquele homem cheio de glória, ressurreto, pousa conosco. E era normal que se chegasse na casa, tivesse essa fartura de comida, coisa cheirosa. Já tá acabando a mensagem pra gente comer. E eles falavam, vamos comer junto. Jesus era extraordinário. E ao partir do pão, nossos olhos se abrem. Quando Jesus pegou os elementos da comida, naquele não era um negócio igual a gente, tradicional, que a gente sacramentamos a mesa. Jesus está lá. Jesus pegou o pão e o vinho e partiu o pão. Aí eles disseram, ele! Aí Jesus partiu o pão. Vamos continuar a caminhada, irmão. Partiu o pão é para continuar o caminho. Vamos continuar andando. E quando andava, partiu o pão, ouviram a palavra. Aí eles estavam ouvindo a palavra. Jesus era profeta.
Quer ver o que é o ministério profético? É isso aqui, ó. Porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho de Emaús ele nos abria as escrituras. Olha! O Cristo ressurreto, glorificado, andando com o Antigo Testamento no caminho de Emaús. Vocês estão entendendo o que é eu? Esse aqui sou eu. Fala de mim. A pessoa sou eu. O coração, irmão, a gente não arde o coração. Né? A gente entra com aquele que a gente conversando, que negócio. Perepepé, poropopó, teologia, e não muda a vida de ninguém. Coração não arde. O homem com a garganta que não fala, tem que falar. O cara da maconha tem que largar a maconha. Tem que ter vida transformada. Tem que ser a irmã que desespera. Eu quero Jesus para minha família, para o meu lar e cria o grupo. Eu falei, mas surgiu outro grupo em Maricá. Eu falei, Senhor, não aguento. Eu falei, mãe falou, meu Deus, amor. Mais um grupo de irmão. Eu falei, acabou a nossa vida, amor. É porque o coração arde, irmão. Se o coração não arder, não tem comunhão, não tem nada, não tem discipulado, não tem oração. Então, ele é o nosso profeta. Por fim, ele é o Rei dos Reis. Apocalipse 19:16, João diz assim, ele tem na sua coxa escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essas três coisas cabem para os cristãos. Todo crente deve ser sacerdote no seu lar. Leva seus filhos para Deus. Promova a comunhão. Ore com eles, ore por eles. Se não vê abertura, ore pelo espírita. Se ele te levar para a mesa lá com ele, vai. Come com ele. Segundo, seja profeta para sua família, para o seu lar, para as pessoas na sociedade. O que é ser profeta? É anunciar Jesus para as pessoas. Te lembra o que Jesus fez? Ele não ficou falando, vocês são ignorantes no caminho de Emaús para os 2 discípulos, não. Ele abriu as escrituras. Eram ignorantes, não sabia nada que estava falando, não entendiam nada da mesa do Senhor, não sabia quem era Jesus. E Jesus começou a explicar as escrituras, irmão. O profeta, o que porta esse livro, John Wesley era conhecido como o homem, o pregador do coração que ardia. Eu sou acusado no Rio, onde eu vou de... Ele é pentecostal. Mas é isso mesmo, irmão. Segurar esse livro não pode ser um gentleman. Tem que ser... É um homem pecador, desgraçado, que tem que quebrar o vaso. Usar todo... Jesus falou assim, servir a Deus é com toda a sua força, toda a sua alma. A gente chega no jogo, como que a gente faz? Eu ia pro Maracanã, Flamengo! Aí um tempo o irmão falou assim, não, irmão, você não tá no jogo, não. Falei, lá na Maria Brígida, fui corrigido. Na reunião, aí o irmão falou, você não tá no jogo, não. Aí eu me comportei, arrumei uma brusa até aqui, aí fui pra obra, o obreiro. Usava até gravata. Aí uma vez eu estava numa reunião. Aí o irmão, na reunião da obra, ele falou assim, todos temos que ser igual Davi, quando a arca entra. A arca estava lá com Obed-edom. E vem um rei, Davi, trazendo a arca. Uma das mulheres, Mical, tá da janela. É sempre assim, tem alguém olhando. Você não vê, mas tem gente vigiando. E Davi se despiu. Quando ele viu a arca vindo, Davi começou a sambar, começou a... A arca voltou! A presença voltou, tô aqui! Perdeu o trono. Mical da janela falou, tu é o rei, rapaz! Mas a arca voltou. A arca tipifica a pessoa de Jesus Cristo. E a sua graça, sua glória. Se o profeta está em você, faz uma festa. Dança na presença do Senhor. Festeja, irmãos. Deus é um Deus festeiro. Por último, a gente tem que ser como reis e realezas no nosso lar.
na nossa casa. O Pedro diz, né? Somos uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Seja esse povo. Porque essa pessoa, não estou falando da teologia, eu falei, Senhor, isso é muito místico. O Senhor falou para mim assim, mas chega de teologia, tem 3 mensagens da teologia da pessoa de Cristo lá no meu perfil. Eu acredito que a gente precisa conhecê-lo como ele é. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso profeta. Ele é o rei que nos reina. Que reina sobre nós, sobre a nossa casa. Essa é a pessoa de Cristo, irmão. Se Cristo não é o meu caminho para o Pai, não tem salvação. Por isso que a igreja não salva. Graças a Deus pela visão. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali, aleluia, quebramos o monopólio, a ditadura da igreja, o conceito de que se não tiver naquele grupo não é a igreja. Isso é mentira. A igreja é onde houver pessoas regeneradas, salvas pela graça, no processo de santificação diária, processual, com placa ou sem placa, na esquina, no templo ou sem templo, ali o Senhor está, irmão. Não existe hoje um lugar santo. Santo é todo lugar onde tem cristãos, na varanda. É igual o Dalto, na varanda ou na casinha, ou em qualquer lugar. Em qualquer lugar, irmãos. Não temos mediadores. Me perguntaram, quem é a sua cobertura? Não tem. Minha cobertura é o sangue. E o meu sacerdote, o meu guia, é o apóstolo chamado Jesus. Está em Hebreus capítulo 3, versículo 1. Irmão, e é mesmo. Então que o Senhor entenda que o que fundamenta a nossa fé é essa pessoa. Amém? Guarda essa verdade. Essa pessoa que tem que guiar a nossa vida cristã, vida da igreja, vida social, vida familiar, qualquer tipo de vida que você tiver. Entendeu? Seja guiado pela pessoa de Jesus. Te louvamos nessa manhã. Agradecidos pela paixão ardente de descobrirmos mais uma vez que a sua pessoa é suficiente para a igreja. Suficiente quando cantamos, suficiente quando oramos, suficiente para operar o milagre, suficiente para abrir o mar, suficiente para explicar as escrituras. Tu és a nossa suficiência, Senhor. Não estamos abalizados em ministério de homens, igreja de homens, conceito de homens. Respeitamos o homem, mas amamos mais a autoridade do Senhor na igreja. Amamos mais a direção do Senhor. Amamos mais sermos comprometidos com o seu reino nessa terra. Que é um reino de justiça, paz e alegria. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo e pela sua direção ao Espírito Santo. Em nome de Jesus que oramos. Amém.